A paz a todos. Nesta manhã, nós vamos pensar, meditar, procurar entender essa palavra que está em Lucas, capítulo 9, verso 26, que está escrito assim: porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aqui está uma posição firme que Jesus coloca para aqueles que dizem seguir os seus passos e seus ensinamentos. O se envergonhar dele é não dar a atenção plena à sua caminhada aqui na Terra, é não dar atenção plena aos seus ensinamentos. E como isso acontece, como isso ocorre no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Quando, diante de uma situação que nos apresenta em determinado momento, nós apenas rejeitamos o ensinamento, rejeitamos o Mestre, porque quando seguimos os ensinamentos do Mestre, nós não estamos nos envergonhando, nós estamos exaltando aqueles ensinamentos. Mas quando eu, ao invés de praticar, vivenciar esses ensinamentos, eu estou envergonhando aquele que me ensinou. É igual um professor que ensina um aluno determinada matéria e esse aluno vai prestar, por exemplo, uma prova em determinado lugar, e nessa bancada está lá aquele professor que ensinou aquele aluno e que espera dele êxito, porque ele aprendeu com esse professor. Mas quando chega lá na hora da prova, ele faz de qualquer maneira, relaxadamente, e não alcança o êxito. Quem é que foi envergonhado? A pessoa? Sim, ela também foi. Mas o professor, ele vai ser questionado. Ele não ensinou como deveria. Aí começa aquele negócio. Então ele faz o quê? Ele atrapalha, né, toda a obra que aquela criatura estava fazendo. É como se fosse uma fissura numa grande represa e vai destruindo. E o objetivo dos nossos adversários é criar condições para que apareça essa fissura na represa, para que ela venha ser destruída e venha cair tudo por terra. Mas o ensinamento do Mestre não cai por terra, porque ele exemplificou. Apenas aquele que age contrário àquilo que ele ensinou e faz tudo diferente dos exemplos que ele deixou para nós, esse se constitui um anticristo, esse se constitui um adversário. Ah, mas ele era discípulo. Sim, era discípulo, era servo, era seja que lá for, mas é um traidor. Porque aquele que aprende o caminho do bem e pratica o caminho do mal, ele é um traidor do caminho do bem. Porque na verdade, ele não aprendeu a fazer as coisas como deveria. E a pregação, a maior pregação que nós temos é o nosso testemunho de vida. E se no nosso testemunho de vida nós pregamos contrário daquilo que ensinamos, nós envergonhamos quem nos ensinou, envergonhamos o ensinamento que foi dado
E todos que olham para a gente, ele não olha para a gente, ele olha para aquele que ensinou. E nós vemos aí uma série de grupos tentando quebrar os ensinamentos do mestre, mas não tem como, porque verdade será verdade e mentira será mentira. E nós, como discípulos, como servos, como aprendizes, precisamos dar testemunho de quem nos ensinou através do nosso exemplo. E a pergunta que eu coloco para quem vai ouvir essa mensagem: e nós estamos sendo esse discípulo, esse aprendiz que envergonha o mestre, ou nós estamos sendo esse discípulo que glorifica o ensinamento recebido pelo mestre e, acima de tudo, glorifica a Deus por nos enviar o mestre tão sábio para nos ensinar o caminho que nos conduz a Ele? Pensemos nisso e deixemos que o Papai fale conosco e não nos envergonhemos de fazer o bem, mas sim de fazer o mal. Muita paz a todos.